Sofre cada um as suas dores. Sofre o médico as de todos. Sofrem todos pelos seus. Sofre o médico pelos seus e pelos outros. Sofrem todos por ver o sofrimento. Sofre o médico por vê-lo e não poder remediar. Sofrem todos pelo que veem. Sofre o médico pelo que vê e adivinha. Sofrem todos com lágrimas. Sofre o médico com angústia. Esse é um pensamento que está contido no livro Clínico Geral e é um pensamento de Miguel Couto, que se encontra quando vai falar a respeito do professor Dr. Walter Teles. Dr. Eduardo Adame, além de exercer a medicina, é um grande cronista, e é um prazer recebê-lo aqui, Dr. Eduardo, para esse bate-papo nessa noite, com esse pessoal que já te conhece, e aqueles que estão em casa que vão conhecê-lo, e se embebedar das palavras boas que o senhor tem para nos dizer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Ficaria difícil eu agradecer, citando o nome de cada pessoa que está aqui, mas só em especial eu só queria agradecer a uma pessoa que é muito especial para mim, a Beatriz, a Bia, minha colega de curso, que a gente faz o curso junto, do curso avançado da doutrina espírita, sabe? Então é uma pessoa muito especial, tá bom? Eu vou agradecer ela e aproveitar e agradecer a todos. E que vocês tenham paciência, não esperem muito, sabe? Mas eu vou já começar falando, então já posso começar... Fala um pouco antes do senhor fazer essa fala. Quem é o senhor, para quem não conhece? O senhor, então, como era Santa Rita da sua infância? Olha, talvez aqui eu não preciso falar tanto, porque todos me conhecem, sabe? É o Eduardo Adame, atualmente aposentado, está me entendendo? Sabe? Aposentado, e hoje, o que eu faço? Adoro fotografia, adoro ter um canal no YouTube, vou fazer até propaganda no meu canal do YouTube, que é a Natureza Viva do Sapucaí, tá certo? Onde eu mostro a natureza, tudo. Sou criador de abelha Jataí sem ferrão. Adoro fotografia, como eu já falei. E o que mais que eu faço? Corro atrás do meu neto, sabe? E, atualmente, a única coisa que eu não gosto é quando se fala em trabalho. Me dá um mal-estar, um jeito ruim, sabe? E, atualmente, eu passei a bola para os meus 2 filhos, sabe? Mas, então, eu já gostaria já de entrar no assunto, tá? E fazer alguns comentários. Posso? Opa, claro. Então, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão presentes. E hoje eu não vim aqui para trazer um trabalho, uma pesquisa. Isso eu vou deixar para o professor Ivon, que é pesquisador, sabe? Grande conhecedor da história. Eu vim compartilhar memória. Esse encontro tem até uma coincidência interessante, curiosa. Escrevi esse livro com 15 anos de formado. Hoje, reapresento 30 anos depois. E nesse ano eu estou completando 45 anos de formado. Então tem a simbologia do 15. Depois até vocês procuram aí no Google tudo o que significa o 15. Tá? Tem um grande significado. Inclusive, eu até desvencilhei um pouquinho, que eu estou desatualizado, tudo, e vim fazer essa participação. Mas foi uma coincidência tão grande que no dia eu acho que eu devo ter encontrado com a Fátima pelo menos umas 5 vezes, sabe? Aí depois eu recebi a visita do Vinícius em casa, você é uma pessoa maravilhosa, tudo, sabe? Valeu a pena. Aí eu falei, gente, não dá, eu tenho de aceitar, sabe? Então eu achei que era uma boa hora de olhar para trás. Inclusive, quem tiver interesse em ler o meu livro, tem na Biblioteca Pública de Santa Rita, sabe? Que na época, talvez até mesmo por falta de leitor, eu doei, eu acho que uns 10 volumes lá para a biblioteca, sabe? Então vale a pena, tá? Não por mim, mas para vocês conhecerem histórias que eu vou citar aqui rapidamente,
como do Dr. Omar Franqueira, Oswaldo Campos do Amaral e muitos outros, sabe? O Oswaldo Campos do Amaral morava nesta casa, tá? E ali existe assim, que está na história, conversa na memória do povo. Porque, na verdade, eu cresci ouvindo histórias. Ouvi história na calçada, na cozinha, no consultório, escutando normalmente os mais velhos. Morei durante muitos anos, até me casar, na rua Francisco Moreira da Costa, uma rua incrível, onde tinha a dona Áurea Longuinho, a dona Redicunda. Olha, gente, tinha pessoas extremamente interessantes, tudo, com múltiplas histórias. Ali eu vivenciei muita coisa, tá? E o que é o mais interessante? Eu também vivia com personagens extraordinários, com médico, farmacêutico, parteira, benzedeira, curandeira, irmã de caridade, pacientes, gente simples, mas profundamente humano, sabe? E uma coisa que era muito interessante, que eu acho, tá? E que eu respeito muito, que antigamente se chamava de curiosa, mas eu nunca chamei, que era a parteira, tá certo? Tá? Cheguei a conversar com algumas parteiras, depois eu vou citar alguma coisa delas aqui, tá bom? Então, hoje eu quero recordar um pouco desse tempo. E uma coisa que é muito interessante, eu vou começar a lembrar alguns fatos da minha infância, sabe? Ô, gente, como eu estou 70 anos, pode ficar despreocupado, que é pouca coisa, tá? Porque eu não vou dar aquele paciente que ia no consultório, tudo, e falar, doutor, quando eu tinha 12 anos e a pessoa já tinha 70, até chegar em 70, sabe? Já tinha tomado o horário de todo mundo. Não, eu vou cortar. Mas eu queria mostrar histórias da Cidinha, da Zilda, do Dito da Cutuba, do Adame, que era um primo do meu avô, do Sr. Chico, do tio Aloísio, um dos maiores filósofos que eu conheci e convivi. O padre Carvalhinho, que era um padre fantástico, que viveu aqui em Santa Rita de 34 a 45, que mudou Santa Rita. Mas eu vou citar só 2 fatos dele, porque para falar do padre Carvalhinho, eu teria de ficar 2 dias aqui. E do doutor Antenor, esse é o concurso. Eu vou ter de falar todas as histórias dele, tá? Porque eles eram pioneiros, precursores, sabe? Eu brinco muito chamando de ancestralidade comunitária. Por quê? Porque a família que é a nossa cidade. Santa Rita é uma cidade espetacular. Eu tinha um colega que brincava muito, falava que Santa Rita, se colocasse uma lona, virava circo, se colocasse um muro, virava hospício, mas aqui é um teatro, é uma vida maravilhosa, sabe? Então, aí até um dia, uma pessoa perguntou, aí o estilo do seu livro, tá? Gente, o meu livro nunca teve estilo. Eu costumava dizer que ele pertencia a uma escola literária pouco conhecida, realismo cansado com traço de sobrevivência clínica. Isso aí é o estilo do meu livro. E como é que esse livro apareceu? Na época, quando eu queria descansar, eu pegava domingo o meu gravadorzinho em cassete e saía para entrevistar pessoas já idosas, sabe? E, gente, eu vivia momentos fantásticos. Gravei o cassete, eu acho que eu devo ter lá em casa até hoje, depois eu passei para CD, eu gravei, eu acho que umas 200 fitas, e ouvia todo mundo, inclusive uma pessoa que morava nessa casa, inclusive estou vendo a filha dela, Dona Marieta Capistrano, pessoa maravilhosa, fantástica, nunca me chamou de Eduardo, vou até contar por quê. Eu ia atendê-la tudo, por isso que nós começamos com tanta afetividade, e ela me chamava de Joãozinho. Aí a filha dela, Maria Luísa, chegava e falava assim, mãe, é Eduardo. Não, é o Joãozinho, porque ela gostava demais do João Adame, meu tio. Então ela anulou Eduardo. Não, é Joãozinho, porque eu gosto de você também. E ela me contou muita história. Então, ela fez parte da história desse livro, entendeu?
Então vamos lá. Já posso começar já? Faz favor, E agora, tô curioso já. Gente, só a única coisa que eu queria pedir perdão para vocês, tá? Eu vou ter de usar umas palavras aqui, que é tipo palavrão, tudo, mas eu queria que vocês não se importassem, porque eu vou usar a linguagem da época de 50 anos atrás, tudo, tá? E de uma forma muito espontânea. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou lembrar do tio Aloísio, um homem fantástico, depois que eu vou entrar na medicina antiga, se der tempo. O Aloísio Ribeiro. Eu gostava do tio Aloísio por causa das saídas dele. Um dia eu estava lá na farmácia dele, tá? Ele tinha uma farmácia que era embaixo do cinema aqui, que perto do cinema, embaixo de uma daquelas casas ali. E o tio Aloísio, ele era veterinário prático, um filósofo. E aí ele chegou um senhor da roça, ele foi explicar para o senhor como que era a criação do homem. Aí ele virou e falou assim, Deus fez o homem errado. Aí o cara já assustou. Mas por que, Sr. Luiz? Primeiro, você tem um olho aqui, e deveria ter um olho lá atrás, você nunca viu sua bunda. Aí virou e falou assim, orelha, para que duas aqui, se ninguém fala do seu lado, todo mundo fala de frente. Você teria de ter uma orelha na frente. E o cara já preocupado. Aí virou e falou assim, a boca deveria ser aqui. Acabaria com o dente, acabaria com tudo. Você pegava o prato, puxava e já entrava a comida. E o cu tinha que ser na ponta do pé. Acabava problema de esgoto, tudo. Você estava andando, dá vontade de fazer cocô, você parava, fazia cocô, batia o pé assim e continuava. Pronto. E o cara começou a ficar assim, gente, impressionado. No final ele chegou à conclusão que Deus errou o homem. E ele receitava também. Então entrou um senhor lá, falou, ô, Sr. Luiz, olha, meu burro está muito fraco, não está dando serviço, o que eu faço? Não tem problema, você vai dar esta vitamina para o burro. Ah, mas meu menino está assim também. Não tem problema, vai dar para o seu menino também. Mas tem um detalhe importante. Você vai repartir em 3 partes. Dá 2 para o burro e 1 para o menino. Agora, se você der 2 para o seu menino e 1 para o burro é você. Entendeu? Ah, Soleiro, entendi assim. Sabia? Foi uma pessoa que fez parte da minha vida. Aí depois eu conheci também o Dito da Cutuba, grande filósofo santarritense. Ele falava uma coisa muito interessante. Eu gostava das frases dele, por isso que na época eu copiava, porque ele com Elzo Longuinho, sabe? O Elzo Longuinho também era uma pessoa maravilhosa, tinha um conhecimento de português fantástico. Então, o Dito da Cutuba falava assim, passarinho que come pedra sabe o cu que tem. E olha que alta filosofia. Ele queria falar, então, o que ele queria falar? Tá? Gente, ele queria falar que tudo que você fizesse tinha uma consequência. Né? Mas eu não entendia. Ele falava que quem come sem regra, morre sem exceção. As pessoas vingam os favores que fazemos a ela. Isso aí ele falava que era de um filósofo português, que ele nunca citou o nome, tá? Mas era. Tá? E falava também, não faça o bem que é perdido, mas não faça o mal que é pecado. Se der tempo, eu vou traduzir essa frase para vocês, que eu demorei mais de 30 anos para entender. E ela é altamente filosófica. Depois eu falo se der tempo. Aí depois, também, eu cheguei a conhecer, muito pequeno, de uma forma assim muito rápida, um senhor chamado Sochico. Não vou citar o sobrenome, tudo, porque é chato, está sendo aí televisionado, é chato, que ele era curandeiro. A história do Sochico. Vocês acreditam que ele contou, ele falou que foi verdade, que um dia ele teve uma febre tão alta por causa de uma gripe, que a casa onde ele morava tinha um assoalho de madeira. Ele deu uma cuspida no assoalho, fez um buraco desse tamanho, por causa da alta temperatura. Vocês imaginam, gente, sabe? E tinha também, e ele tinha bigorna. Era mais ou menos ali na Rua da Ponte,
a bigorna na enchente foi embora e foi parar lá na Pedra do Cochete. 5 dias depois acharam a bigorna dele, tiraram os peixes, tinham comido a metade da bigorna dele, vocês acreditam? Sabe? E o pior, aí as coisas estavam muito difíceis, ele resolveu a fazer atendimento. Então o que ele fazia? Ele só atendia mocinha nova. A mocinha chegava lá, ele pedia para abrir a blusa, pegava no seio dela, pegava tipo um capizinho e falava, aqui está seu problema. E a pessoa ia embora e sarava. E correu a notícia que ele estava curando. Aí uma senhora de muita idade, já com o peito caído, foi atrás dele. A hora que entrou, ele olhou e falou, não, esse caso é grave. Isso é só plantador. Para mim não serve. Então, quer dizer, gente, olha que coisa fantástica. Olha que história. E tinha também tinha também o Sr. Adame, que era o primo do meu avô. O Sr. Adame, ele é, como vocês sabem, o primeiro bicho do jogo de bicho é o avestruz, que é o número 1. E quem gosta do grupo é o número 1, 2, 3 e 4, né? Avestruz, tá? E ele foi para Bela Vista. E lá ele fazia jogo de bicho. Naquela época, punha-se um postezinho na praça, com uma sacolinha, e punha, logo de manhã, o bicho que ia dar, tá certo? E à tarde abria, pagava a quem de direito. Mas o jogo estava ruim, ninguém jogando, tudo, e ele fez, de propósito, ele entrou num bar, escreveu assim, B. Sabe? B. E deixou o cara do lado ver. Tá? E o cara do lado falou, olha, é um burro começado, é um animal começado com B. A cidade inteira jogou ou no burro ou na borboleta. Burro, borboleta. Gente, teve mais de 1000 jogadores. E aí ele pôs no saquinho. À tarde, a hora que tiraram, estava escrito Bustruz. Ninguém ganhou, só ele. Então era o Bustruz, não era nem avestruz, era Bustruz. Aí ele foi expulso da Bela Vista e foi morar em Natércia. E lá em Natércia, aquela dificuldade também, tudo, ele ficou sabendo que se ele ajudasse as pessoas, tudo, ele ia muito bem. Então ele resolveu criar um patuá. Um patuá. E o patuá ele alugava para a mulher grávida. A mulher usava durante a gravidez, pagava uma taxa para ele, sabe? E tinha aquele parto feliz. Mas, gente, vocês acreditam que uma senhora que assim, viu aquele patuá, pegou o patuá, que estava grávida, viu que estava meio sujinho, tudo, falou, olha, gente, eu vou ter que dar uma limpada nesse patuá. E mandou lá, e abriu o patuá para limpar. Dentro tinha um papelzinho. Adivinha o que estava escrito no papelzinho? Se você quiser parir, pare. Se não quiser, vá para a puta que pariu. Aí ele foi expulso da cidade. Aí acabou a profissão do Adame. Gente, agora, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar mesclar, tá certo? Coisas gozadas com coisas sérias, tá? Aí vem a pergunta, tá certo? Que talvez ele fosse me fazer, mas como que você resolveu fazer medicina? Como ele não perguntou, eu vou contar. Posso contar já? É claro. Então vamos lá. Então, essa aí inclusive, teve até um fato muito interessante, que eu resolvi reler meu livro, que já estava guardado lá, tudo, né? Até eu me senti um pouco emocionado, tudo, que eu fiquei emocionado com as coisas que eu mesmo escrevia, sabe? É o único caso da vida, tudo, que o próprio autor fica emocionado com o que ele escreve. Mas eu vou contar essa história assim, olha para você ver o que meu pai passou. Isso aí foi em 1966. O meu pai, o Acácio Ribeiro, ele começou com muita dor na perna, sabe? E, na época, não havendo melhora, solicitou a presença do Dr. Antenor Pinto de Almeida.
que na época era um grande clínico. De manhã, minha mãe comunicou, pedindo para ele comparecer, porque naquela época o atendimento, a maioria das vezes, era feito em casa. Tá? Eu ainda peguei muito essa parte. Aí ele falou, eu estou ocupado com uma consulta, logo que eu possa, eu estarei na sua casa para examinar. E depois de um certo tempo, chega o doutor Antedor. Aí gritou, o que está acontecendo na casa? E o papai explicou que estava com muita dor na perna, na coxa esquerda, que havia tomado remédio e nada tinha adiantado. Examinou a perna com detalhe e ficou pensativo. A sua face começou a demonstrar um pouco de preocupação, franziu e disse, primeiro, o doente não melhora porque o crucifixo da parede está torto. No quarto, lá de casa, havia um crucifixo e estava torto, de fato. Sabe? Estava fora da posição convencional. Então, falou, primeiro, arruma esse crucifixo. Minha mãe correu lá, arrumou o crucifixo. E segundo, vocês esperam eu morrer para depois me chamar? Já foi direto. Falei, nossa, pelo amor. Só para deixar vocês tranquilos, meu pai viveu até 93 anos, viu, gente? Vocês esperam, só me chamam depois que o homem morreu? Minha mãe ficou bastante apreensiva, tudo, e ele falou, tem de levar para São Paulo. E na época, foi encaminhado, e teve uma pessoa salvadora, que foi o doutor José de Carvalho, que era um médico santarritense que vivia em São Paulo, e que assumiu o caso do papai, certo? E realizou a primeira cirurgia, 15 dias depois, veio o papai, muito assim, pálido, magro, certo? Abatido, e como eu tinha 11 anos na época, eu só ouvia dizer, período de convalescência, período de convalescência. O papai sentia dores terríveis, analgésico não fazia efeito, tá? Mas melhorou. Alguns meses depois, nova infecção. Preocupado, procurou novamente a equipe médica cirúrgica em São Paulo. Aí eu, minha mãe, a Edinha, aqui, nós fomos lá na Santa Casa de Misericórdia. Impacto total. Lá o hospital era imenso, mais parecia uma cidade do que um hospital. Um ambiente caótico, de dor, certo? Ambulância entrava, saía, e eu com 11 anos fiquei praticamente inerte diante daquela situação. Aí chegamos na enfermaria, lá estava meu pai com vários outros doentes. Tomei a bênção, tudo, e perguntei, de curiosidade, eu já dei aquela corrida de olho, tudo, e vi que tinha um japonesinho do lado dele, sabe? Pálido, amarelinho. Aí eu perguntei, ô pai, o que foi isso? E esse cara tinha um buraco no estômago, sabe? Com uma borracha grande, uma borracha que lá me deixou assim, perplexo, sabe? Aí o papai falou, ele não se alimentava há meses, fez greve de fome, porque a irmã dele casou com um brasileiro e não com um japonês, como mandava a tradição oriental da época. Hoje não, né? Não se alimentando, o seu estômago havia atrofiado e entrava num quadro de caquexia total. Eu fiquei assim, estupefato, né? Fiquei porque, diante daquela narrativa, por que uma pessoa podia ficar dias sem se alimentar só por causa de um casamento que nem era dele, né? Era da irmã, gente. Né? Aí voltei com muita pena do meu pai, coisa e tal, e meu pai recebeu alta. Volta para a terra aqui, tá? Começou a sentir dor, estava bem, começou a sentir dor, sabe? Por quê? A ferida cirúrgica não cicatrizava. Então ele procurou um serviço de radiologia da nossa cidade, onde fez um raio-x simples. E pasmem, uma imagem esbranquiçada apareceu no raio-x. Tá? E parecia um canudo, e era um canudo. Era um dreno perrose que esqueceram na perna dele. Por quê? Na hora de ter a alta, a enfermeira que era para tirar aquele dreno, o marido morreu acidentado, ela saiu e não deixou ordem de serviço para retirar o dreno.
e veio o dreno, volta para São Paulo para retirar o dreno. Tá? Passado algum tempo, meu pai melhor já, tá? Uma fase muito difícil lá em casa, tá certo? A mamãe não querendo recorrer aos parentes, dificuldade financeira, mas a mãe Tevica, que era minha avó, levava cestas de comida, o João Adame, que era meu tio, levava bastante alimento, tudo, e a gente contornou essa situação, né? E outras pessoas ajudando, tudo, sabe? Deu certo, tá? Aí, em 68, reaparece, novamente, nova cirurgia. E nota, para você ver, o que o papai, eu até brincava muito com ele, tudo, falando que o papai, ele até me deixava constrangido, irritado, porque o papai não reclamava, aceitava tudo numa boa. Ele achava que lá era normal, tudo que ia melhorar, tudo. O papai nunca reclamou. E voltando dessa cirurgia, né, a hora que ele foi fazer curativo, sangrou a mão dele. Ele falou, gente, ele olhou a ferida, não tinha sangramento, mas olhou no dedo, sangrando. A hora que ele puxou, um pedaço de bisturi manual. Falei, putz, sabe, brincadeira, gente. E até ele guardou aquilo lá com um troféu durante muitos anos, sabe? Muitos anos, né? E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu comecei a achar que eu deveria fazer medicina, tá? Mas, sabe, porque eu tinha de fazer medicina porque eu queria cuidar de gente, eu não queria deixar meu pai sofrer, sabe? Por isso que eu decidi fazer medicina. Mas, olha para você ver que coisa fantástica. Vocês entendam da forma que vocês quiserem, se é fé, o que é. Então, um dia o papai já estava meio desolado, sabe? Já cansado, com muita dor, e aparece lá em casa, sabe? Uma pessoa, depois que ele fez um raio-x, a hora que ele fez o raio-x, parte do osso já estava consumido já, tá? Por essa cárie óssea. E aqui em Santa Rita tinha mais 2 casos, e os 2 casos já tinham amputado a perna. Aí o papai, desolado, tudo, falou, eu sou o terceiro. E aparece lá um espiritualista, sabe? Um espiritualista falou, Cássio, olha, eu aconselharia você, você aparecer no centro espírita, vamos fazer aí uma cura espiritual. E o papai, extremamente católico, tudo, sabe? Pertencia a vários setores da igreja, tudo, resolveu a fazer, e a seguir, sabe? E passado 6 meses, repete o raio-x, osso íntegro. Levou para o médico. O médico põe no negatoscópio e fala, olha, Cássio, não sei te explicar. Houve uma recuperação total. E ficou aquela dúvida, tá? Foi cura espiritual, sabe? Aí, ponto. Eu falei, gente, eu tenho de fazer medicina. E fui fazer medicina. Eu vou pular uma parte aqui, que é muito trágica. Quando eu fui fazer vestibular em Vassouras, hoje, sabe, eu só tinha o Lucubaco, o Lucumica. A sorte que eu tinha um grande amigo lá, tá, que me socorreu, que era o Sérgio Brentan, irmã da Virgínia. Já estudava lá em Vassouras, sabe? Até brincava muito, falava que, com todo respeito a Vassouras, que falava que era uma cidade estilo barroco com predominância de feísmo. Eu nunca vi uma cidade tão feia na minha vida. Mas lá o Severino Sombra, que era um militar da época da Revolução, que criou Vassouras, que era a Coimbra brasileira. Por sinal, os melhores profissionais do Rio de Janeiro iam dar aula nessa faculdade. Sabe? Eu fiquei 1 ano lá, mas era tão longe, que eu entrei em Pirulito e me transferiram para Santa Rita, para Pouso Alegre. Gente, para vocês terem uma noção, lá tinha assim, um centro telefônico, igual a da Dona Maria Trindade. Chegava lá, eu queria falar com Santa Rita, onde que é essa cidade? Pô, dá vontade de falar, é lá no cu do mundo, né? Porque era longe toda a vida. Aí,
Gente, ela ficava mais de meia hora naquele cambitinho todo e passava para o Rio de Janeiro, caía a ligação, não sei o que lá mais, Barra do Piraí. Ô Piraí, é Santa Rita, aonde que é isso? Aí é longe toda a vida. E caía a ligação aqui, depois de quase uma hora. Gente, aí foi demais. Sabe, aí eu conseguia transferir. Mas já no 6º ano, aqui em Pouso Alegre, tá certo? Eu já era estagiário. Ô, gente, eu cheguei à conclusão que estagiário só fazia cagada. Olha o que acontece comigo. Eu com o Nabo é um grande amigo meu, Francisco Cerávulo Neto, amanhã até ele vai vir aqui para encontrar novamente, que faz 50 anos que nós somos amigos, toda vez ele vem aqui em Santa Rita. Sabe, uma amizade, e eu prometi que ia no Mato Grosso, faz 50 anos, 44 anos que eu prometi que eu ia lá, ele está esperando até hoje. Um dia eu vou lá. E amanhã ele vai vir aqui, e até vou lembrar dele dessa história, sabe? E na época, chegava no hospital, quando chegava assim, baleado, esfaqueado, acidente, entrava já a pessoa que trazia gritando, baleado, esfaqueado, sabe? E a enfermagem, então, veio chamar com urgência que chegaram um paciente esfaqueado. Imediatamente, partimos em socorro da vítima. Era um menino de 6 anos de idade, olha que tragédia, que estava descascando laranja na escada, caiu e a faca penetrou no tórax. Gente, chamei o staff, sabe? Foi um drama. Chamei os staffs, chamei cirurgião e corremos e levamos para o centro cirúrgico. Levamos para o centro cirúrgico tudo e graças a Deus essa criança foi salva. Até eles elogiaram a nossa conduta pela destreza, pela rapidez, sabe? Putz, aí veio a tragédia. Passado mais ou menos uns 20 dias, tá certo? Passado uns 20 dias, tá? Eu estava de plantão, chegou gritando, baleada, baleada, baleada. Aí eu já peguei a mulher da maca, vi que ela estava muito pálida, perguntei, aonde foi? Ela mostrava no tórax, perto do coração. Já coloquei na maca e levei para o centro cirúrgico, chamei o cirurgião, chamei o anestesista e todo mundo correndo tudo, porque eles já tinham me elogiado da primeira vez, sabe? Da primeira vez. A hora que chega lá, que o cirurgião vai examiná-la, a bala cai, pum! Por quê? A mulher usava um sutiã daqueles grossão de velho, com uma cacetada de algodão, sabe? E aí que ela já estava melhor, ela falou assim, meu genro, o que esse genro fez? O genro tinha dado um tiro nela com garrucha velha. Puta, cara, sabe? Gente, eu fiquei tão puto com o genro, falei, putz, gente, podia ter feito o serviço melhor. Claro, naquele momento. Por que eu pensei isso, gente? Para um médico pensar dessa forma. Por quê? Vocês imaginam, tá certo? Até para amenizar aqui, eu coloquei que eu fui levemente, sabe, avisado para não tornar outra. Não vou repetir o que o cirurgião me falou, você entende? Apesar de vocês serem adultos, tudo, não convém eu repassar, sabe? Mas que eu tive raiva do genro, tive. Gente, como é que a bala de garrucha cai logo no sutiã da mulher? E caiu a bala, pim! Mas a mulher estava pálida. Putz, aí depois passa um certo tempo, tudo, e vai e vem, pronto-socorro, aquela loucura, tudo, e vem o casamento salvo pela medicina. Isso aí que eu dei o título. Isso foi fantástico. É mais um plantão, nesse dia, algumas suturas, curativa, aquela coisa de estagiário de cirurgia, né? Aquela coisinha básica, tudo. Passou rápido até, mas de madrugada, fui atender um paciente nervoso, impaciente, que só dizia, doutor, meu casamento, doutor, e meu casamento? Mas, falei, gente, que preocupação, o que eu vou fazer agora? Aí eu tentei tranquilizá-lo, pedi que contasse o motivo de tanta preocupação. Relatou que era recém-casado, e devido à fraqueza da carne, havia tido uma aventura extraconjugal. Deu uma puladinha de cerca. E nada de grave. Aí comecei a desconfiar aonde era a lesão.
relatou que quando foi ter relação sexual, havia rompido a pele do pênis, e que encobre a glândula do pênis, né? E, gente, começou a dar um pequeno sangramento, e como é que ele ia explicar para a esposa da puladinha de cerca? Ele já imaginava desquite, tudo estava perdido. Aí, calmamente, passei a raciocinar como resolver a tragédia. A lesão era simples, só uma suturinha ali, pam, ponto. E aí? O que eu ia fazer? Sabe? Na verdade, o caso social era mais difícil de resolver do que o caso médico. O caso médico já estava praticamente sarado. Brilhante ideia que eu tive, falei, gente, eu vou ter de fazer isso. Deus me perdoe, mas vou ter de fazer. Pedi que cortasse o zip da calça, untei um pouco de sangue ali, e pedi que falasse para a esposa que havia prendido e agredido o zíper. E que na tentativa de retirá-lo, havia causado essa lesão. Saiu satisfeito e alegre e salvou o casamento, sabe? E passou a ser forte da carne. Por quê? Na hora de sair, a enfermeira, já uma senhora, já madura, falou assim, seu sem vergonha ordinário, agora vê se você fica forte nessa carne, viu? Eu tenho certeza que esse cara, ele nunca mais pulou muro, nunca mais, nem pulou nem mais tijolinho, viu? Porque ele saiu de lá apavorado. Salvou o casamento. Aí, outro caso muito interessante também, pronto-socorro, tá? Eu já estava no período de clínica, tudo, e eu não me lembro agora se foi clínica ou cirurgia, um plantão chamou um padre. Aí entrou, ô padre, boa noite, como é que vai o senhor? Nossa, meu filho, sempre quando eu vou dormir, eu coloco minha dentadura num copo d'água, pois não me acostumo a dormir com ela até hoje. Hoje, quando me levantei, não encontrei no copo. Como era de idade, imaginei que não havia guardado em outro lugar. A empregada podia ter guardado no armário, sabe? Caía debaixo da cama. E ele foi falando, não, já procurei no quarto inteiro, não está lá, o que eu vou fazer, tudo. E eu não querendo pedir raio-x. Aí, no final, gente, não teve outra solução. Pedi o raio-x. Pedi um raio-x de abdômen, adivinha o que aparece? É possível. Surpresa, e lá estava a dentadura, com um largo sorriso no estômago do padre. Fez necessário uma cirurgia de retirada do corpo estranho, que eu passei a chamar de Gioconda. Tiraram a Gioconda. Acredito que nunca mais tenha usado, porque o susto foi grande, viu, gente? Aí depois, né, aí começa, me formei, tá? Não, ainda estava no 6º ano e fui fazer o estágio de clínica médica. Um grande profissional, que eu fiz até residência médica, minha pós-graduação com ele, que foi o Dr. Jupi Guimarães, sabe? Uma pessoa maravilhosa. E o Jupi, que toda vez que ele almoçava tudo, sabe? Ele relatava casos para a gente, tudo, sabe? Aí um dia ele relatou, olha o que ele relatou para a gente, tá? Tinha um paciente que foi lá, né, que foi no ambulatório e chegou lá, falou que estava com um problema meio esquisito, que tudo que ele comia pesava a bolsa escrotal dele. E falou, gente, que coisa estranha. Aí ele voltou, aí falaram que ele era neurótico de guerra, porque ele tinha participado da guerra, tudo, deram uns calmantes para ele, nada, continuando a pesar. Passado um certo tempo, ele volta e fala para o Jupi, Jupi, doutor Jupi, me ajuda. Ontem eu tomei um sorvete e pus a mão na bolsa escrotal, estava gelada. Aí o Jupi manda comprar um sorvete, dá o sorvete para ele e põe a mão na bolsa escrotal e estava gelada mesmo, gente. Aí ele encaminha para a cirurgia, certo? Fazer o quê, né? E de fato a hérnia era tão grande que estava no saco do cara. Agora vocês imaginam que hérnia que era essa, né? E o Jupi era pouco exagerado. E tem outra história que aconteceu comigo também, que doutor, não é grande coisa. Então o que acontece? Existem alguns fatos que acontecem no atendimento em ambulatório, que às vezes nós temos que conter para não rir. Entra um rapaz, gente simples, desapontado, sem jeito,
inicia o relato da doença. Ah, doutor, estive há dias com uma mulher da vida e mexia com ela. Olha o que ele falou. Ah, com a mulher da vida e mexia com ela. Inicialmente não sabia bem o que ele dizia, mas depois fui entendendo o recado e perguntei já de cara. E aí, doutor, moço, tá purgando? Ah, doutor, tá sim, tá verde. Já pensei logo em gonorreia. Pedi que me mostrasse o pênis para que pudesse ver a secreção. Lentamente ele foi tirando a cinta, abriu o zíper, sabe? E quando ia descer a calça, virou para mim e falou assim: ó, doutor, não é grande coisa não, viu? E aí ficou por isso mesmo. Não é grande coisa. Estava preocupado. Está preocupado. Não é grande coisa, não. Vamos embora. Gente, aí eu já formado e vinha para Santa Rita. Tá? Vim para Santa Rita. Chegando aqui em Santa Rita, um encontro com um amigo, o Luiz, que sempre a gente batia papo, tudo, ele contava umas piadas, tudo. E ele contou uma piada rápida para mim, falando que ele foi, que um tonto entrou sem querer num velório e ficou olhando o morto. Aí entrou a primeira pessoa lá e perguntou: quem que morreu? O tonto fez assim, ó, mostrando o morto. E ficou quieto lá de um lado, tudo. Entrou um e falou assim: ah, coitadinho, morreu feito um passarinho. Entrou outro, perguntou: morreu, como que ele morreu? Morreu feito um passarinho. Entrou uma outra e falou assim: ah, coitadinho, morreu feito um passarinho. E o tonto só olhando. Entrou uma senhora e perguntou para o tonto: morreu do quê? Ah, dona, para mim foi de estilingada, viu? E ficou por isso mesmo. Passado um determinado tempo, tá? Eu fui chamado numa casa para comprovar óbito. Ô, gente, e vocês não imaginam que é uma das piores coisas que existe para o médico é constatar óbito, principalmente em casa. Porque fica a família toda, tá? E com razão, naquela expectativa que a pessoa está viva, sabe? Aí eu peguei o estetoscópio, olhei, examinei, e a pessoa já de fato estava morta, tá? A hora que eu estou terminando o exame, entra a cunhada do morto e fala: ah, doutor, morreu feito um passarinho. Ô, gente, me deu um acesso de riso na época. Aí ela falou assim: doutor, você está rindo por quê? Eu falei assim: de nervoso, eu não esperava isso. Sabe? Então, eu falei, gente, até com piada a gente tem que ter cuidado, viu? Tá? E agora, eu vou contar agora uma parte mais séria e depois conto. Eu vou sério, leve. Podemos continuar? Claro. Vamos lá, então. O público está gostando, eu pelo menos Aí, estou. vamos agora contar da Santa Casa de Misericórdia, depois o hospital. Era mais ou menos século XIX, era um lugar para pobre. Olha que coisa interessante, o hospital na época, no século XIX, era para pobre, por questões financeiras que eram impedidos de ter seus clínicos na família. Pessoas abastadas tinham clínico em casa, sabe? Pessoas pobres iam para o hospital. O asilo era local de morte para pessoas menos favorecidas. Era financiada pela esmola e pela colaboração da classe abastada. O hospital era, portanto, um local de isolamento da doença na sua forma mais feia de se ver. Em outubro de 1910, em Assembleia Geral, no Clube Literário e Recreativo Santarritense, lá embaixo, era organizado o primeiro Estatuto do Hospital de Santa Rita. Santa Rita tinha por obrigação, a Santa Casa tinha por obrigação sepultar os indigentes que ali eram tratados. Foi construída sobre um cemitério anteriormente que foi transferido para um outro local. E sabe aonde que era esse cemitério aqui em Santa Rita? Aonde é o Colégio Tecnológico atualmente. Lá, nesse colégio era chamado Casarão da Ladeira do Buracão. E até eles contavam
que quando chovia, antigamente, a chuva ainda levava até uns pedaços de osso morro abaixo. Olha que coisa, isso é verdadeiro, tá? Então, e o médico marcava uns dias ou mais da semana para realizar a consulta gratuita no hospital, tendo as receitas aviadas às custas da casa para os indigentes. Então, e os enfermeiros os enfermos, né, a pessoa internada era obrigada a usar roupa de brim como uniforme. E um fato muito interessante, que até encurtei aqui, na época o coronel Chico Moreira e o coronel Inácio, mais uma vez vão à casa do comendador Menezes. O comendador Menezes morava ali perto da estamparia e comunicava que ele havia sido reeleito para tomar conta da Santa Casa. Então ele tomou conta da Santa Casa centenas de anos. Em 1929, Monsenhor Calazans, nota para você ver a presença da igreja, né, na vida das pessoas aqui em Santa Rita. Monsenhor Calazans trouxe de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, as irmãs brancas, as servas de Maria, para dirigir o hospital. E também a querida irmã Rita, que está enterrada aqui em Santa Rita e que, gente, que tanto milagre fez, né? E é uma pessoa até hoje, tudo, que é muito lembrada, não é verdade? Então, alegando o isolamento da casa religiosa, tão distante, Rio de Janeiro, as irmãs brancas deixam o hospital e, subitamente, causa uma crise administrativa. A Santa Casa passava por dificuldades financeiras. Suporte técnico, faltava material. Então, os pacientes graves, passaram a ser transferidos para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. No dia 3 de julho, mais ou menos, de 42, no consultório de radiologia do Dr. Omar Franqueira, reuniram os médicos Omar Franqueira, José de Abreu Azevedo, Edmundo Prado de Almeida, Oswaldo Campos, do Amaral, né? A filha dela está aqui, Mário Brandão, que é a Maíse, né? Mário Brandão e João Alfredo, para examinar e discutir a planta do hospital e a sua localização. Quem fez a planta foi um coletor estadual, que era engenheiro também, Dr. José de Andrade Silva. E ele fez um modelo fantástico para a época, que era tipo um H, com grande possibilidade de crescimento, que está até hoje lá, né? E, como provedor, foi eleito o Renozinho. E a inauguração do hospital foi feita em novembro de 44. Tá? Quem que veio para cá? Veio para cá na direção a irmã Xavier, a irmã Luciana, que era farmacêutica, a irmã Lourdes, enferma, e a irmã Flávia, que era ecônoma. A enfermagem foi assumida pelo Ataíde João dos Santos. Ataíde João dos Santos, até hoje, nunca foi homenageado aqui em Santa Rita e nem tem nome de rua, mas foi uma pessoa que fez parte da história da medicina de Santa Rita. Inclusive, relendo esse livro, eu até vou começar a comunicar à Câmara tudo, e pedir para os vereadores a colocar nome de rua desse senhor. Ele foi fantástico, ele era pau para tudo quanto é obra. E as freiras da Ordem das Irmãs Providencianas teriam vindo de Itajubá. E a seguir também vieram a irmã Suzana, a querida irmã Sarmartinho, que muitos conhecem por aqui, tá? E que é um espírito de luz que até hoje nos dá muita saudade. Inclusive, eu atendi de forma gratuita no asilo durante muitos anos, sabe? 8 ou 10 anos, e conheci profundamente a irmã Sarmartinho. Brigava muito com ela. Ela era uma mãe para aquela turma, sabe? Que morava lá, tudo. E eu chegava lá no asilo, ela virava para mim e falava assim: ah, Eduardo, hoje tem pouca pessoa para você atender, só tem 2, sabe? Aí eu chegava lá, atendia 15, 20. Eu falei: irmã, mas a senhora é muito fingida e mentirosa, a senhora não vai para o céu. Ela fala: ah, meu filho, eu esqueci de te avisar. Aí fala para o senhor Rui, o seu sogro, mandar um pouquinho
mandar aí para mim um pouquinho de pasta d'água. Aí virava para a irmã Sarmatini, tá bom, 1 litro, tá bom? Não, fala para ele mandar 10 litros, 15 litros, que logo acaba. Sabe? Eu falei, não, então você quer um barde, um bar. E na época essa pasta d'água era feita de óxido de zinco, glicerina e talco. E passava nos doentes acamados, e dava uma sensação que não deixava da escara, né? E a irmã Sarmatini era uma pessoa maravilhosa. E tinha também a irmã Suzana. A irmã Suzana, ela, quando eu vim fazer estágio no hospital aqui, que eu já acompanhava, me ensinou a fazer parto. Inclusive, ela que fez meu parto, fez o parto da Genia. Então, quem nasceu lá para 55, 56, nasceu na mão da irmã Suzana, uma pessoa maravilhosa, sabe? Maravilhosa, tá? E eu até brincava muito, uma certa época, com a irmã Suzana, tudo, né? E com a irmã, até um dia eu brinquei com a irmã Suzana, porque a irmã Suzana era uma mulher muito bonita, alta, loira, magra, olhos azuis, uma coisa muito bonita, sabe? Aí um dia eu ainda brinquei com a irmã, ela deu um sorriso, tudo, mas eu sei que eu acho que ela não gostou, não sei por dentro. Eu falei, irmã, se a senhora não fosse freira, a senhora ia ter muito pretendente, né? Mas ela era muito bonita mesmo, sabe? E ela que me ensinou a fazer parto, então eu tinha um carinho assim, muito, muito, muito especial por ela, sabe? E até hoje, né? Apesar dela ter falecido. E em 1951, domingo, é inaugurada a maternidade aqui em Santa Rita, tá? E agora eu volto lá atrás, em 1913. Aqui em Santa Rita, antes de 1913, como eu falei, não existia hospital. A medicina era feita principalmente pelos farmacêuticos e pelos médicos que apareciam ocasionalmente aqui, que às vezes radicavam por muito pouco tempo. Como a maioria das cidades em volta de Santa Rita, na década de 30, acontecia o mesmo. Não ofereciam hospital e nem clientela. Um problema muito sério. O médico não tinha clientela porque o farmacêutico clinicava. O farmacêutico clinicava porque o médico não parava na cidade. E aí, em 1903, o senhor Frederico de Paula Cunha abre uma farmácia aqui em Santa Rita. Depois, seu irmão médico, João Alfredo Cunha, vem para Santa Rita. Outra a abrir a farmácia foi o senhor José de Souza Viana, concunhado do doutor Antenor Pinto de Almeida. E tem uma história dele aqui que é um pouco até pesada. Não devia contar, mas vou contar. Então, a Edinha lembra muito disso, que a minha avó e a Rua da Ponte inteira, sabe? Quando alguém chegava assim e falava assim, eu quero isso, eu quero, principalmente filho, me dá isso, me dá aquilo, a pessoa virava e falava, só se eu tirar do cu do Viana. E eu nunca entendia por que a minha avó falava o que é tirar do cu do Viana. Vou explicar agora. O senhor Viana, que era farmacêutico, na Rua da Ponte, falava muito alto. E os filhos iam pedir dinheiro para ele. Ele virava e falava assim, só se eu tirar do meu cu, sabe? E como a vizinhança inteira ouvia, tá certo? Todos passaram a usar a frase. Quando pediu alguma coisa, só se eu tirar do cu do Viana. E pegou. Uma referência de pobreza, né? Ficou. Tudo quanto é pedido que não dava certo, só se eu tirar do cu do Viana. E ficou, sabe? Gente, e até eu de vez em quando uso essa. Eu lembro da minha avó falando, eu uso até hoje, sabe? E uma coisa interessante, que depois o professor Ivon vai confirmar. O município de Bela Vista, Cariaçu, na Terça Conceição das Pedras, até 1924, pertencia a Santa Rita do Sapucaí. E na Rua da Cadeia morava o irmão do senhor Monsenhor Calazans, José Calazans, que tinha uma filha chamada Agripina. Nessa mesma rua morava o doutor Gama Cerqueira, um médico que passou muito pouco tempo por aqui. Era um médico baiano que ficou pouquíssimo tempo aqui em Santa Rita. E a Agripina começou com dores de grande intensidade na fossa ilíaca direita. Fossa ilíaca direita, foi chamado o doutor Gama, diagnóstico, apendicite aguda. A cirurgia foi realizada na sala de jantar da casa dela, tendo como anestesista o enfermeiro Ataíde.
Gente, olha como é que ele apalpa toda a obra. O enfermeiro virou anestesista e operaram a moça. Tá? E em 1918, olha como é que agora chega. Chega em Santa Rita do Sapucaí o primeiro médico santarritense, Antenor Pinto de Almeida. Aí vem as histórias complicadas. Antenor Pinto de Almeida era filho único do coronel João Eusébio de Almeida. Nasceu em Santa Rita do Sapucaí em novembro de 1885. Formou-se em farmácia pela Faculdade de Ouro Preto em 19 de dezembro de 1906. Depois fez medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Praia Vermelha, e formou na turma de 1918, com 6 meses de antecedência por ordem do governo federal. A epidemia de gripe se alastrava e faltava médico. Deveriam se formar e iniciar a atividade o quanto antes. A gripe espanhola estava presente. A gripe espanhola estava entre 1918 a 1920. E no mundo já havia morrido mais de 100 milhões de pessoas pela gripe pneumônica ou pela peste pneumônica, que eles chamavam. O doutor Antenor era um excelente clínico, sabe? Em todo sentido da palavra. Foi o primeiro santarritense a se formar em medicina, era muito franco e, como diziam antigamente, sem papa na língua. Um gozador, jocoso e como ninguém. Com raciocínio muito rápido, respostas prontas e a quem quisesse. Então, existem milhares de histórias. Eu vou contar só os casos típicos dele, tá? E eu acredito que deva ter alguns folclores aqui. O que valia era o olho clínico dele, tá? O tino, a intuição, conhecimento e a destreza por ser médico, sabe? Agora, eu conheci bastante história do Dr. Antenor, porque eu conheci ele na infância. E também aqui em Santa Rita tinha um especialista da história dele, que era o Sr. Dedé Del Castillo, conhecia tudo sobre o Dr. Antenor. Eu fiquei horas e dias conversando com o Sr. Dedé. E também o Zé Pipoca, filho dele. O Zé Pipoca era um dos filhos do Dr. Antenor, né? Mas antes de eu começar com as histórias do Dr. Antenor, gente, vocês notam para você ver que eu estou tentando contar aqui só a história um pouco jocosa, brincalhona, tudo, tá? Porque eu não ia trazer para o jantar, tá certo? Coisa muito séria e dor, tá? As dores eu deixo para quem quiser ler meu livro lá, tá? Tá certo? Tem umas histórias tristes, tudo, que não há necessidade da gente contar, e nem é momento. Mas vou contar do Padre Carvalhinho, que tem 2 histórias que eu acho bastante interessantes. Aonde que vocês vão confirmar essas histórias, né? No livro do Padre Carvalhinho. Como que o livro se chama? Trem de Manobra. Se não acharem na biblioteca pública, eu tenho em PDF. É só me falar que eu mando. Inclusive, mandei para o Vinícius. Porque se eu falasse aqui, gente, da onde que você tirou essas curiosidades? Do Padre Carvalhinho. O Padre Carvalhinho, um dia, passando pela praça aqui, ele ia todo dia à tarde tomar café na Santa Casa de Misericórdia, lá onde hoje é o Colégio Tecnológico. Mas ele mesmo fala no livro que um beato parou ele para contar a história de um teatro e atrasou. A hora que ele chegou na Santa Casa, dois doentes tinham morrido e mais de 20 galinhas. Falei, gente, o que aconteceu? Foi o seguinte, tinha uma mulher que trabalhava como enfermeira nessa casa, na Santa Casa, e foi mandada embora. Fez um bolo com veneno e mandou o rapazinho entregar o bolo lá. Tá certo? E ele tomava café, ele era muito guloso, ele ia comer metade do bolo. E nesse dia, esse beato atrasou a vida dele aqui. Tá? Aí foram ver, morreram esses 2 doentes. E foram atrás do menininho, o menininho contou que essa mulher tinha envenenado o bolo. Aí ele pede muita desculpa para o cara, fala, apesar de eu ter te xingado, que você me atrasou, mas você me salvou a vida. E uma outra história que é muito interessante, quando o Padre Carvalhinho desceu aqui em Santa Rita, ele prometeu que ia acabar com 3 coisas: maçonaria, espiritismo e o carnaval. Acabou com nenhum. Certo? Isso em 1934, tá? Ele ia acabar com isso.
até quando ele fala, eu li no livro, eu falei, nossa, eu estava perdido, porque eu sou espírita e maçom, então eu seria a próxima vítima dele. Mas o padre Carvalhinho, olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabem, o asilo de Santa Rita pertencia à maçonaria. Sabe? O asilo lá. O asilo lá, isso. E eu quero que vocês confirmem no livro dele, tá certo? Na página 107. Aí, quando vê o padre Carvalhinho, fala, não tolero o maçom tomando conta de asilo. Tem de passar para a Igreja Católica. O que ele faz? Ele chegou, até ele fala que os maçons velhos até eram toleráveis, os novos difíceis de lidar. E ele pede se ele podia entrar também na diretoria do asilo. E claro que a maçonaria falou, claro, mais gente para coisar, sabe? Só que ele pôs uma turma lá, e na próxima eleição, até ele fala que se for uma atitude maquiavélica, não pensar nele, porque ele não teve nenhuma atitude maquiavélica que fazer isso. O que ele fez? Ele sabia que todo brasileiro, quando tem reunião assim, vai pouca gente. Então ele mandou ficar, no mínimo, um tanto de católico escondido aqui, sabe? E na hora da reunião, começou na segunda chamada, como tinha pouco maçom, entrou tudo quanto é católico, tomaram a diretoria, tomaram o asilo dos maçons. Aí ele comenta, fala, olha gente, se alguém falar que é atitude maquiavélica, eu não tenho nada com isso. E eu até aconselho vocês lerem o livro, sabe? Que vocês vão ver dois fatos interessantíssimos, por isso que vale a pena ler. Quando o cinema pegou fogo em Santa Rita, 2 vezes aqui na Rua da Ponte, porque estava passando filme indevido que ele achava que católico não deveria assistir. E ele fala, jura por Deus, que ele não participou dessa atividade. E eu acredito. Eu acredito, gente. Sabe? Aí depois você lendo tudo, é fantástico. Sabe? Ele agitava Santa Rita. Aí vocês vão ver também como é que o coronel Chico Moreira era uma pessoa fantástica. Sabe? O coronel Chico Moreira era um cara que fazia tudo por Santa Rita. Mas vocês vão conhecer nesse livro. Então, voltando aqui, aconselho vocês lerem esse livro que é maravilhoso, então, sabe? Que é o Trem de Manobra, tá? Eu estou contando essa história do padre Carvalhinho, porque a primeira história é com o doutor Antenor, e ele põe no livro dele, do padre Carvalhinho, tá? Então ele fala assim, alta hora da madrugada, chovia torrencialmente, 3 dias consecutivos de chuva. A porta da casa paroquial veio uma buzina de pé de bode, que era um carrinho que o doutor Antenor tinha. E o doutor Antenor começa a gritar, ô padre, vem cá. E o Esculape chegou aos berros. Depois começou a gritar assim, vamos padre, vamos seu preguiçoso, que tem uma parturiente que nos chama lá no balaio. E o padre Carvalhinho fala para ele, balaio? Aonde que é esse lugar? Só poderia ser um alto de serra. E aos berros, o doutor Antenor, que porém continuava a me chamar, né, de preguiçoso, num tris, com um cara lavada, cabelo despenteado, e apesar de evidenciar sinais de sono, desceu a escada correndo, abriu a porta da rua e o doutor repetiu, vamos ao balaio. De automóvel, chegamos até a fazenda do São Custodinho Ribeiro. Os cavalos, com certeza, estarão nos esperando. E encerrou. Sabe montar, padre? Sabe montar? E o padre ficou quieto. O doutor Antenor entrou no quarto, enquanto eu aguardava fora e saindo rapidamente, ele disse, vai, padre, enquanto eu preparo alguma coisa. E jocosamente disse, essas mulheres acreditam mais no padre do que no doutor. O doutor entrou para o parto e fez o parto. Então, e ali nascia nascia um futuro padre, que é o filho do irmão do professor Francisco, o padre Benedito Magalhães, né? Nasceu lá, certo?
E tem uma O história menino do mais balaio, interessante. né? Oi? Esse é o menino do O balaio. menino do balaio. E tem a história falando que o parto foi tão difícil que na hora lá, tudo, a mãe vira e fala, olha, se ele salvar, ele vai ser padre. E foi. Depois seguiu carreira, tudo, né? E por aí. E aí, agora, vem as histórias do doutor Antenor. Vocês vão parar para jantar ou continuar? O senhor quer fazer uma pausa no bloco? Não, para mim tanto faz. Para mim, meto bloco se você quiser parar. Não, eu não estou cansado, não. Eu quero que o pessoal aí coma, que senão... Isso, porque vai ter um jantar. Então, Quer dar uma pausa? quer parar então? Aí a gente volta. Volta. Maravilha, vamos fazer isso. Então nós vamos fazer uma pausa, porque o doutor Eduardo tem algumas histórias para contar ainda, e depois nós teremos aí umas considerações a respeito da fala e umas apresentações de autores daqui do nosso meio, né? Dr. Drauzio e outros tantos aí, que já escreveram livros e estão presentes aqui no meio de nós. Então, nós vamos fazer uma pausa para o jantar. Pessoal da televisão, nós ficamos nesse bloco. É muito bom a companhia de vocês, só para que vocês saboreiem o que acontece aqui e um dia possam estar aqui conosco. Então, até uma próxima a vocês que nos acompanham pela TV Cultura Mineira. Nós estaremos presentes na primeira sexta-feira de junho, se nada mudar. Se mudar, nós anunciaremos pelo Instagram da TV Cultura Mineira. Muito obrigado, uma boa noite a todos.